Hoje, vamos contar a história de Romãozinho, uma criança inocente que desapareceu em circunstâncias que ninguém consegue explicar. Prepare-se, porque o que aconteceu depois foi pior do que qualquer pesadelo. Vem comigo, se tiver coragem. Na pequena cidade do interior de Goiás, os mais velhos ainda contam com voz trêmula e receosa a história de Romãozinho. Não como um conto de advertência para crianças, mas como um aviso real. Ele ainda anda por aí, zombando, assombrando e castigando quem cruza seu caminho. Romãozinho, segundo dizem, nasceu mal. Desde criança praticava crueldades que deixavam os adultos sem explicação. Quebrava brinquedos dos outros meninos só pelo prazer de vê-los chorar. Mutilava pequenos animais e ria das dores alheias. Sua mãe, mulher humilde e piedosa, fazia de tudo para endireitá-lo. Mas parecia que a maldade já fazia parte de sua alma. A história conta que o destino de Romãozinho foi selado numa tarde comum. A mãe dele havia preparado uma galinha para o jantar, mas pediu ao filho que a levasse intacta ao pai, que trabalhava na roça. No meio do caminho, tomado pela fome e pela malícia, Romãozinho comeu toda a carne, guardando apenas os ossos. Para se livrar da culpa, levou a carcaça ao pai e, com um cinismo cruel, disse: "Foi mamãe quem comeu a galinha sozinha. Disse que o Senhor que se virasse." O pai, tomado pela fúria e acreditando nas palavras do filho, voltou correndo para casa. Em surto de raiva, golpeou a esposa até a morte, sem lhe dar chance de defesa. Minutos depois, ao perceber o que havia feito, caiu em prantos. Mas era tarde demais. Romãozinho, parado diante da tragédia, não demonstrou remorso. Pelo contrário, gargalhou. O riso ecoou pela pequena casa como se fosse algo maior do que um simples som humano. Naquele instante, a maldição se abateu sobre ele. Estava condenado a nunca morrer, a vagar pela eternidade como uma alma maldita, zombando, pregando peças cruéis e espalhando discórdia entre os homens. Anos se passaram, mas Romãozinho continuava aparecendo, sempre com o mesmo aspecto de menino travesso, rosto magro, olhos maliciosos e um sorriso perturbador que nunca desaparecia. Dizem que ele se aproxima de viajantes cansados, oferecendo ajuda para mostrar atalhos menos atalhos, que acabam em abismos, rios caudalosos ou florestas sem saída. Outros juram que Romãozinho invade casas à noite. Primeiro, é ouvido o som de risadinhas abafadas, vindo de cantos escuros. Depois, objetos começam a se mover sozinhos. Panelas caem, portas batem, roupas são cortadas. E no auge do terror, aparece o garoto de olhos vivos e sorriso sarcástico, murmurando frases cruéis sobre os moradores, revelando segredos que ninguém mais poderia saber. Certa vez, um homem chamado Antônio, cético e teimoso, decidiu desafiar a lenda. Era noite de lua nova, e ele caminhava sozinho pela estrada de terra que levava até sua chácara. No meio do caminho, ouviu um assobio infantil, suave, que parecia zombar dele. "Quem está aí?" "Gritku", o silêncio respondeu, mas logo em seguida o assobio retornou, mais perto, mais provocador. Antônio acendeu sua lamparina e iluminou o caminho. Foi então que o viu, um garoto magro, descalço, roupas rasgadas, parado no meio da estrada, sorrindo com dentes brancos demais. "Pra penumbra, boa noite, tio", disse o menino, com um tom debochado. "Quer que eu lhe mostre um atalho para chegar mais rápido em casa?" Antônio sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. O garoto não piscava a pina-sória. O ar ao redor parecia mais pesado, como se a própria noite observasse. Antônio tentou se manter firme e respondeu: "Não preciso de ajuda, menino. Vá para casa." Mas Romãozinho gargalhou. O riso era metálico, longo, distorcido, enchendo a estrada de ecos. Quando Antônio tentou avançar, percebeu que a estrada se estendia infinitamente à sua frente. Não importava quanto andasse, nunca chegava a lugar algum. Era como se estivesse preso em um pesadelo. O menino caminhava ao lado dele, sempre alguns passos à frente, sussurrando. Sua mulher não lhe contou a verdade. Não é, ela o engana. E eu posso provar? Antônio parou, gelado. Como aquele menino poderia saber de seus medos mais íntimos? Romãozinho sorria mais ainda, os olhos brilhando como brasas. "Quer saber onde ela está agora? Quer que eu mostre?" Antônio fechou os olhos, cobriu os ouvidos e começou a rezar. A cada palavra, o riso diminuía, os sussurros se afastavam. E finalmente, quando abriu os olhos, estava diante da porteira de sua chácara. Não havia menino algum, apenas o vento balançando as árvores, mas aquela noite deixou marcas. Antônio nunca mais caminhou sozinho, e até a morte carregou a desconfiança da traição que Romãozinho havia semeado em seu coração.
Dizem que essa é a verdadeira maldição de Romãozinho. Não é apenas assombrar fisicamente, mas envenenar a alma das pessoas, plantar a discórdia, a dúvida, o medo e a crueldade onde passa. Ele não precisa matar, porque faz com que os homens destruam uns aos outros, exatamente como aconteceu com seus pais. Quem já o encontrou garante, ele nunca envelhece, nunca muda. Sempre aparece como um menino zombeteiro, de riso cruel, olhos vivos demais e pés descalços que não deixam marcas no chão. E quando você menos espera, ouve ao longe o assobio infantil ou risadas abafadas em meio ao silêncio da noite. Se isso acontecer, reze. Não responda, não olhe, não dê conversa. Porque uma vez que Romãozinho percebe que você o ouviu, ele nunca mais o deixa em paz. Até hoje, nas noites mais escuras, moradores afirmam ver um garoto solitário perambulando por estradas e vielas, oferecendo atalhos, fazendo promessas, revelando segredos que ninguém mais poderia saber. Alguns o seguem e nunca mais são vistos. Outros voltam, mas mudados, como se algo tivesse sido arrancado deles. A lenda permanece viva porque Romãozinho também permanece vivo. Condenado, eterno, cruel, sorridente. E quando as crianças perguntam por que não devem andar sozinhas à noite, os mais velhos apenas dizem: porque Romãozinho tá sempre à espreita. Ele nunca morre, ele nunca se cansa, e sempre encontra uma nova vítima para brincar.